ordem e obediência. Oferecendo o seu dia. A. Entregue o seu dia a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Descansa no Senhor, e espera pacientemente até que ele haja. Salmos 5:7. As palavrinhas entrega e descansa são de grande importância. Elas formam o portal divino que você atravessa em seu caminhar diário com o Senhor. O seu bom pastor tem um propósito e ordem para cada dia da sua vida. Salmos 139:16. Você sabe o que o dia de hoje guarda para você? Amanhã? Ou a semana que vem? Para alguns, cada novo dia é uma emocionante e alegre aventura na vida. Para outros, a ideia de um outro dia ou uma semana inteira de solidão é quase insuportável. Alguns de vocês talvez estejam enfrentando uma época de importantes decisões que poderiam mudar o resto de sua vida. Qualquer que seja a sua situação, a maneira de começar o seu dia é ordenando diante do Senhor. Não estou querendo dizer que devamos gritar ordens para Deus. Estou querendo dizer que devemos colocar o nosso dia diante dele, ponto por ponto, pessoas, lugares, eventos, decisões, etc. Você precisa apresentar-se diante do Senhor a cada dia e dizer: Jesus, gostaria de falar contigo sobre o dia de hoje. Aí então, você lhe diz o que acha que o dia envolverá ou trará. Sempre há coisas inesperadas que acontecem conosco. É por isso que aparentemente nunca terminamos tudo o que havíamos planejado. Às vezes, nada do que planejamos é realizado. Aí então podemos nos sentir muito frustrados, ou derrotados e contrariados. Dias infrutíferos podem ser muito desanimadores. Descobri, no entanto, que com o passar do tempo, os dias infrutíferos podem acabar se tornando mais frutíferos do que pensávamos a princípio. É necessário algum tempo para que as sementes cresçam e produzam frutos. É encorajador lembrarmos-nos que Deus nunca é pego de surpresa pelas coisas inesperadas. Ele prometeu, de qualquer maneira, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem quando a questão é o seu plano e propósito para a nossa vida. Romanos 8:28. Os nossos planos e propósitos podem falhar, mas nunca os do Senhor, se é que ordenamos o nosso dia diante dele. Nada jamais será um desperdício ou perda total se entregarmos a nossa vida e cada um de nossos dias, de volta ao Senhor, todas as manhãs. Houve ocasiões em que perdi o meu tempo devocional com Deus cedo pela manhã e, portanto, deixei de ordenar o meu dia diante dele. Eu estava com tamanha pressa de me pôr a caminho com minha obra para o Senhor que não tomava o tempo para esperar no Senhor da obra. Geralmente, nesses dias, ao redor de 10h30 ou 11h da manhã, as coisas já estão tomando uns 18 rumos diferentes. A minha cabeça parece estar zumbindo como uma colmeia lotada de abelhas atarefadas, com todo tipo de coisas unindo e passando para dentro e para fora. Será que isto parece algo familiar a alguns de vocês? Posso deparar-me com algumas coisas bem espinhosas e difíceis ao redor das 11h da manhã, quer tenha orado ou não. No entanto, o fato de estarmos preparados pela oração fornece uma grande força espiritual. Ordenarmos o nosso dia diante de Deus nos dá a fé de que Ele nos guiará com sabedoria nos problemas inesperados que surgirem. Isto faz uma grande diferença no dia, uma diferença muito grande. Sou grato porque o trono da graça de Deus é de fato de graça e não de julgamento. Fico tão contente por podermos nos apresentar prontamente diante dele, até mesmo em nossos fracassos, e ele está pronto a perdoar e restaurar. Houve ocasiões, na pressa e confusão de dias em que não orei nem ordenei os meus caminhos diante do Senhor, em que me ajoelhei e clamei a Deus, pedindo-lhe a sua ajuda e sabedoria. Para alegria minha, descobri que muito embora houvesse deixado de esperar por ele, ele ainda estava esperando por mim. Nunca é tarde demais para orarmos, porém podemos evitar muitas tristezas para nós mesmos e para os outros, orando de manhã cedo. Esta é a hora certa para entregarmos o nosso dia ao Senhor. Aí então poderemos descansar nele. B. Mostre sua necessidade da mesma maneira como faz uma criança. Em todos os teus caminhos olha para ele, e ele dirigirá as tuas veredas.
Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 6 e 7. Gostaria de compartilhar com vocês como creio ser de tremenda importância sermos como uma criança no reconhecimento de nossa necessidade de Deus. Somos totalmente dependentes dele, assim como uma criança é dependente de seu pai natural. Devemos trazer o Senhor para todos os detalhes de nossos afazeres cotidianos. Precisamos muito dele todos os dias. Tenho ensinado o Evangelho por mais de 40 anos. Porém, gostaria de contar-lhes algo. Hoje de manhã, enquanto estava orando, eu disse séria e fervorosamente: Deus Pai, Paizinho, aqui é o teu garoto, Jack. Apresento-me diante de ti como teu filho porque preciso da tua ajuda para este dia. Não quero simplesmente seguir formalidades conhecidas, e sim guiar o teu povo numa verdadeira adoração espiritual. Recuso-me a ser sábio a meus próprios olhos. Algumas pessoas acham que ser sábio a seus próprios olhos significa ser orgulhoso e arrogante. Contudo, creio que se refere aos nossos sentimentos de autoconfiança. Achamos que realmente sabemos como fazer as coisas por nós mesmos. E no que se refere à forma ou padrão dos cultos, isto pode ser verdade. No meu caso, estou muito familiarizado com a forma de reuniões de igreja. Contudo, podemos ter uma reunião sem nos reunirmos com Deus. A vida de uma reunião depende do poder do Espírito de Deus. Precisamos sempre, e em todos os aspectos, depender dele. É isto que significa uma confiança simples, como a de uma criança. C. Peça direções específicas. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero todo dia. Salmos 25, 4 e 5. Ordeno o meu dia diante do Senhor, dizendo: Pai, durante todo o dia de hoje estarei olhando para ti. Mostra-me os teus caminhos. Peço especificamente que Deus me guie em muitos assuntos diferentes. Aí então, à medida que me deparo com esses pontos durante o transcorrer do dia, volto-me novamente a ele e digo: ajuda-me aqui, Senhor. Desta maneira, estabeleço um ponto de referência de manhã com o qual posso me relacionar durante todo o dia. Recentemente, eu estava a ponto de dizer algo quando senti um cutucãozinho ou aviso em meu espírito, como se o Espírito de Deus estivesse dizendo: não diga isto. O meu comentário não era desagradável e nem uma inverdade. Simplesmente não parecia necessário. Até senti vontade de argumentar com Deus: sei que não é necessário, mas quero dizer de qualquer forma. Não vai de fato fazer mal algum. E Deus simplesmente retruca: não diga isto. Simplesmente não diga. Às vezes, passamos por cima ou deixamos de obedecer às pequenas placas de aviso de Deus que dizem pare. E falamos de qualquer forma. O que pensávamos ser uma palavra inofensiva torna-se uma experiência muito dolorosa para outra pessoa. Aí então ficamos tristes por não termos obedecido ao sinal de admoestação que o Espírito Santo pôs em nosso coração. Até mesmo quando parece que a nossa observação não causou nenhum mal, ficamos um pouco tristes por termos ido avante de qualquer maneira somente para satisfazer os nossos desejos. Nesse caso, guardei de fato as minhas palavras para mim mesmo, e senti a aprovação do Espírito Santo. Sentimos-nos bem fazendo algo correto e sabendo que a nossa atitude e ação foram agradáveis ao Senhor. O ponto que estou querendo ressaltar é o seguinte: creio que a minha capacidade de dizer não baseou-se no tempo de oração matutina. Eu havia ordenado o meu dia diante do Senhor e havia orado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante a tua face. Salmos 19, 14. Verdadeiramente, se pedirmos ao Senhor direções específicas no começo do dia, Ele nos dirigirá fielmente em todos os detalhes que se depararem em nosso caminho. D. Obedeça instruções. Pedi e dar-se-vos-á. Dá-nos hoje o nosso pão cotidiano, comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Lucas 11, 9 e Jó 4, 34.
Jesus nos diz claramente no Sermão da Montanha que o nosso Pai Celestial prometeu suprir todas as nossas necessidades. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus 6 do 26 ao 28. O Senhor está dizendo que não precisamos nos preocupar com o que comeremos ou vestiremos. Assim como nosso Pai se importa e supre as necessidades dos passarinhos e dos lírios do campo, assim também Ele se importa conosco e supre as nossas necessidades. Contudo, há um aspecto que é de nossa responsabilidade. Há uma palavra que temos de obedecer. Deus não irá em frente e não cumprirá todas estas promessas sem que a nossa parte seja feita. Qual é a nossa parte? Qual é a palavra que temos de obedecer? É a seguinte: pedi e recebereis. Não se preocupe, porém peça. Será que Deus está dizendo que, se não orarmos não recebemos? Sim, creio que isto está bem próximo da verdade. Tiago diz que não temos porque não pedimos. Tiago 4:2. A salvação é um bom exemplo. É para todos e é para sempre, mas somente para os que pedem por ela. Muitas pessoas creem que por se sentirem bem no que se refere a Deus e por viverem uma boa vida isto é o suficiente. Mas não é. Também temos de pedir e receber ao seu Filho como nosso Salvador. O amor e a vida de Deus não são simplesmente uma ideia agradável, e sim um dom que é nosso quando pedimos por ele. Recebemos este dom quando pedimos que Jesus entre em nosso coração como Senhor e Salvador. Porém, precisamos pedir. Este mesmo princípio ou verdade aplica-se aos nossos afazeres diários. Precisamos pedir a Deus pelo nosso pão de cada dia. Isto se refere às nossas necessidades materiais ou físicas, porém inclui muito mais. Aplica-se também ao nosso alimento espiritual. Isto foi o que Jesus quis dizer ao falar que a sua comida era fazer a vontade de seu Pai. Assim como a fome do corpo somente pode ser satisfeita tomando-se uma refeição, a fome do coração e da alma somente pode ser satisfeita quando fazemos a vontade de Deus. O nosso Pai tem um plano e propósito diário para a nossa vida, que deve tornar-se o pão de cada dia pelo qual oramos. A chave para conhecermos a vontade de Deus é pedirmos por ela, e pedirmos todos os dias. Isto não significa que Ele revelará todos os detalhes do nosso dia antes de acontecerem. Significa de fato que quando o dia chega ao fim, o seu propósito para a nossa vida terá sido completado. Talvez não tenha sido a nossa vontade, mas terá sido a dele. Deus fará com que tudo contribua conjuntamente para o seu bom propósito em Cristo Jesus. A sua vontade para nós é que nos tornemos semelhantes ao seu Filho. Nada será perdido, nada será desperdiçado. Romanos 8, 28 e 29. Talvez você nem mesmo compreenda tudo o que foi cumprido no propósito de Deus para um certo dia. Talvez tenha parecido como um daqueles dias infrutíferos de que falamos anteriormente. Mas conceda a Deus algum tempo para que Ele possa produzir os frutos. Talvez leve uma semana ou um ano, ou até mesmo metade da sua vida. Contudo, chegará um dia em que todos nós poderemos dizer: Jesus me guiou por todo o caminho. Devolva cada dia a Deus, juntamente com a sua vida. Ordene cada dia diante dele. Peça a Deus com alegria o pão de cada dia da sua vontade para você, e fique em paz.